Saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido você para abrir a sua Bíblia em Salmos 22. Nós iremos fazer uma leitura dos versos 1 até o verso de número 11. Tá? Salmos 22, os versos de 1 até o de número 11. Como de costume, eu estou fazendo a minha leitura na Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. Tá? Talvez, dependendo da Bíblia que você estiver utilizando aí, ela muda um pouquinho, mas é só no sentido de o texto ficar mais claro. Tá? Mas a essência é a mesma ideia do que uma outra Bíblia que talvez você esteja utilizando, por exemplo, João Ferreira de Almeida, uma outra Bíblia. Então vamos lá, Salmos 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e, sentado no teu trono, recebe os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti, e tu os salvastes. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor, então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo, e quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados, desde que nasci. Tu tens sido, ó meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Amém? Louvado seja o Senhor por esta palavra. Nós ficamos um tempinho de recesso, depois nós tivemos alguns contratempos, interrompemos um pouquinho as nossas aulas durante alguns domingos, mas pela misericórdia de Deus, nós estamos retomando as nossas aulas, retomando as nossas atividades, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, certo? Então eu gostaria, mais para a gente situar, tivemos essa interrupção, esse vale aí, durante esse vale que eu digo, esse intervalo de tempo, né, durante esses domingos. Então eu gostaria de relembrar um pouquinho aí, a gente só se situar, não só no último, na última aula que nós tivemos, os últimos 2 capítulos que nós vimos aí, mas a gente fazer uma recordação geral aí desses primeiros 15, né, 16 capítulos, 15 capítulos que nós estudamos, tá? Então, relembrando aí, nós vimos Jó, né, atacado ali, colocado à prova, né, a sua fidelidade ao Senhor. Nós vemos que nesse contexto, e aí o inimigo pede permissão para Deus, ele é fiel porque ele tem bens, tudo aquilo que a gente já é uma história bastante conhecida e nós estudamos isso, tá? Então, um resumo muito focado, né, no que nós estamos falando. Tem essa parte, né, o inimigo ali, ele pedindo permissão para o Senhor concedendo ali a permissão, desde que não tocasse na vida de Jó,
Poderia fazer tudo. E aí nós vemos um efeito dominó, tá? Perdendo seus filhos, perdendo os animais, as riquezas se extinguindo, tá? Até o ponto ali de a sua própria esposa proferir palavras, né? Vamos até falar assim, pesadas para ele no sentido de, ó, larga tudo, porque, né, algumas situações que a gente compara com algumas pessoas que estão passando por uma dificuldade, enfim, a gente pode muitas vezes até usar a expressão, chegou no fundo do poço. Né? Então é mais ou menos isso o contexto ali que nós vimos no comecinho dos primeiros capítulos de Jó. Nesse contexto, né, no universo aqui de Jó, o que nós vemos? Surge a figura de 3 amigos dele, que logo no começo ali se compadecem, né, vão visitar ele e ficam ali. No capítulo 2, eles se assentam com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viam que a dor dele era muito grande. Então lá no capítulo 2 nós vemos surgindo a figura de 3 amigos dele, de Jó. Né? Qual eram esses amigos? Né? Era Elifaz, era Bildade e Zofar. Tá? E aí, nos capítulos seguintes, o que nós começamos a contemplar? Nós vamos contemplar esses amigos de Jó dirigir um discurso até Jó no sentido de falar, olha, não tem muita saída para você. Você tem que ir lá e você tem que confessar o teu pecado e Deus vai ter misericórdia da tua vida e aí sim ele vai conceder o perdão. Tá? E aí Jó, né, quando aquele primeiro discurso que ele escuta de Elifaz, ele rebate aquele discurso, fala, não, né? Ele vai contra as ideias que ele estava proferindo a respeito da situação de Jó. Né? E qual era a situação que, na visão dos amigos, era do pecado de Jó. Jó era a lei da semeadura. O pecador ele vai pagar pelos seus erros. Então, Deus vai pesar a mão. E é isso que estava acontecendo na vida de Jó. Né? Era o conceito da teologia da época entre aqueles 3 amigos. Tá? E nada disso mudava. Fala, não, mas aqui é uma exceção. Com Jó não está acontecendo isso. Não. A teologia, o ensinamento é esse. Tá? Então, eles não aceitavam que Jó era inocente. Tá? E aí depois, então, nós vemos Bildade, agora entrando num discurso, tá? Refutando as palavras de Jó, porque na primeira ali, se vocês pegarem aí o capítulo 5, quem fala é Elifaz. E aí no capítulo 6, Jó então agora rebate. Tá? Aí no capítulo 6 e no capítulo 7. Aí no capítulo 8 nós vemos agora o outro amigo, Bildade, entrando. E aí então ele pega o gancho no discurso de Jó nos capítulos 6 e 7, incrementa as acusações, vamos falar assim. E aí lá no capítulo 9, novamente nós vemos, no capítulo 9, no capítulo 10, nós vemos Jó, ele se defendendo, né, não concordando então com aquelas argumentações propostas agora pelo segundo amigo dele, tá? E avançando lá no capítulo 11, nós vemos o último discurso que foi de Jofar. E se nós colocássemos numa balança, tá? Quem teve o discurso mais pesado? Quem foi que... Vamos pensar assim naquela expressão popular que nós falamos. Quem que mexeu mais na ferida, foi mais incisivo, foi duro nas suas palavras, vamos falar assim, tentou não florir muito o seu discurso, foi muito enfático. Esse foi Jofar. Tá? Então, se a gente for fazer um comparativo, falar quem tá... Vamos ver o discurso mais pesado que teve aqui.
atribui-se a Jofar. Capítulo 12, 13, tá? E aí nós vemos então agora Jó debatendo também, tá? No capítulo 15, nós vamos ver agora a figura novamente de Elifaz, tá? Agora numa nova perspectiva, acusando Jó de impiedade, tá? Mostrando ali que o ímpio, né, ele vai ser castigado, enfim. Jó ele estava sendo taxado, sendo classificado como alguém ali ímpio, porque os justos o Senhor protegia, o Senhor guardava, mas aqueles que não eram justos, que haviam pecados, haviam né, blasfemado, havia transgredido a lei do Senhor, então agora eles iriam sofrer as suas consequências. Então Jó, ele estava sendo categorizado como alguém neste grupo, tá? Então, novamente, eles eram muito fechados naquela teologia deles, tá? Então, um exemplo que nós comentamos, né, só para a gente pegar esse link aqui da questão da teologia fechada neles, vamos imaginar que naquela ocasião, um exemplo, tá? Bem genérico, se estava construindo uma ponte e precisava ali de um conselho, uma dica, uma situação ali que eles não estavam conseguindo sair daquele lugar, tá? Quem que opinava, quem que dava uma sugestão de quem que era acatado? Era de um ancião, tá bom? Então imagine que um jovem, ele tivesse uma brilhante ideia para aquela solução daquele problema, ele não ia ser acatado. Por quê? Porque ele não tinha experiência, tá? Ele poderia ter a inteligência a tal ponto que nunca ninguém pensou numa estratégia de solução para aquele problema, e aquele jovem teve, mas ninguém ia acatar ele, porque a sabedoria ela estava estritamente ligada às cãs brancas, o cabelo branco, a experiência de vida. Então, não aceitava, tá? Vamos supor que um ancião, a ideia que o ancião tinha, né, só ilustrativo mesmo, resolveria aquele problema em 5 dias. Não, é essa aqui. Ah, mas o jovem ali tem uma que resolve em 1 dia. Não, ele não tem experiência, não tem como a gente ir naquela expressão popular, no barulho dele, não tem experiência. Tá? Então havia isso, vamos falar assim, essas caixinhas muito fechadas. Tá? Então a teologia era aquela teologia que, tá sofrendo? É consequência do pecado. Tá? Então, não se aceitava, não se tinha essa, mas olha, pode ser um tratar de Deus com ele, uma particularidade com ele, não se tinha isso. Tá? Então foi isso que nós vimos aí ao longo desse livro bastante interessante, que é o livro de Jó. Tá? E aí falando um pouquinho mais agora, então na aula passada, nós focamos no capítulo 14 e no capítulo 15, em que nós então falamos no capítulo 14, Jó meditando, né, vamos falar assim, confabulando, discursando sobre a brevidade da vida. E no capítulo 15, nós vimos ali Jó sendo acusado pelo seu amigo Elifaz de impiedade. Né? Então, nas últimas 2 aulas, nós falamos do capítulo 14, falando sobre a brevidade da vida, a miséria da vida humana, e no capítulo 15, então, nós vimos Elifaz agora acusando Jó de impiedade. Tá? Então, esse foi o que nós vimos na última aula que nós tivemos. Tá? Sobre o cenário geral do livro de Jó,
nós vimos que é um livro ali que ele tem um estilo de linguagem totalmente diferente do que nós vimos até agora, nessa evolução, vamos falar assim, cronológica que eu digo, do jeito que está a Bíblia, os livros estão organizados, estão compilados, tá? Que a gente sabe que alguns livros eles são antigos, não estão naquela ordem ali, não está por a ordem de data. Então vamos pensar na ordem que está separada aqui a Bíblia, que nós somos desde Gênesis, passamos, avançamos, vamos lá para Josué, avançamos, fomos lá para Neemias, avançamos, falamos de Esdras, enfim, chegamos agora aqui no livro de Jó. É um livro que muda a linguagem que nós estamos acostumados até agora, né, até esses livros. Passamos pelo Pentateuco, esses livros que nós estudamos. Tá? Então o livro ele tem 3 divisões, tá? E começa ali com um prólogo em prosa, né, que são os infortúnios de Jó. Aí tem um miolão, vamos falar assim, que é o conteúdo poético, que ele estende-se do capítulo 3 até o finalzinho ali, o capítulo 42, tá? Parte do capítulo 42, que é o último capítulo ali de Jó, tá? O livro de Jó, ele termina no capítulo 42, e aí ele vai até o 42 com esses diálogos com Jó, tá? Igual nós acabamos de ver, né, nessa revisão que nós fizemos, tem muito aquela questão do discurso por parte dos amigos, agora o discurso de Jó se defendendo, fazendo considerações dos discursos que os amigos deles fizeram, aí vem outro amigo, então sempre nós vamos ver esse elo aí, tá? E aí lá no finalzinho, quando nós estivermos no capítulo 42, nós vamos ver o desfecho, que é a restauração de Jó, que é bastante conhecida por nós aí na estudiosos, em pregações, que nós escutamos bastante aí o desfecho da história de Jó. Então vamos começar. Nós vamos falar hoje do capítulo 16 e do capítulo 17. Tá? No capítulo 16, então nós vamos ver agora Jó, ele acusando seus amigos de falta de compreensão e misericórdia. Tá? Então, novamente, a gente relembrar lá uma visualização rápida dos nossos últimos slides, nós vamos ver que no capítulo 15, quem esteve falando foi Elifaz. Tá? Então lá no comecinho teve a fala de Elifaz, teve a fala depois de Bildade, depois teve a fala de Zofar, que foi o que mais incisivo, mais pesado no seu discurso. Aquela lá atrás foram as primeiras falas. Tá? E agora nós vamos ver então uma segunda fala. Tá? Vai ter uma segunda fala então do primeiro, que é Elifaz, depois vai ter uma segunda fala de Zofar lá no capítulo 20, e depois nós vamos ter mais uma fala de Elifaz e por aí vai. Então tá tendo uma evolução. Depois vamos ver lá no capítulo 24 a terceira fala de Zofar, tá? Então nós estamos agora, vamos falar assim, numa segunda rodada de discursos, tá? Começou por Elifaz, tá? E agora Jó, como aquela primeira vez lá que nós estudamos, agora ele faz as suas considerações, tá? Vocês falaram? Tá bom, agora eu vou falar também. E o que Jó, né, nessas respostas, aí, nesses diálogos, ele, vamos falar assim, ele confessa, tá? Ele confessa que ele estava ouvindo muitas coisas como estas que ele estava falando, tá? E aí vamos falar assim, que a primeira vez que Jó agora, ele é muito, como que eu posso falar assim, muito incisivo, né? Muito direto, tá?
citando claramente, olha, é como se, vamos falar que na primeira vez teve aquele discurso, e aí Jó ele responde, mas vamos pensar numa resposta, não assim, não, vem cá, você está falando isso para mim? Não foi desse tipo. Tá? Aí ele faz uma resposta assim, ó, tô respondendo aqui, tá? Umas que andaram falando, fizeram consideração, mas aqui nós vemos como começa o discurso de quando Jó toma a palavra, tá? Então ele diz, ele cria um link muito forte ali com o discurso de Elifaz. Que ele fala, ó, eu tenho ouvido muitas coisas como esta. Então meio que ele vai direto ao ponto, né? E eu coloquei aqui, deixa eu pegar o lápis aqui, uma alusão direta ao orador anterior que era Elifaz, tá? No capítulo 15 que nós vimos aí. Então, bem direto ao ponto, tá? Jó, então, ele, vamos falar assim, ele atribui uma classificação, né? Vamos colocar uma classificação, qualidade, isso não pode ser uma qualidade positiva, né? Mas ele classifica os seus amigos, fala assim, olha, engraçado, para mim vocês são como os consoladores molestos, tá? O que estava querendo dizer aqui? Tá? Alguém ali que atormenta mesmo, né? Tá? Então, figurinha aqui, nós temos alguém lá tentando relaxar, tentando... E aí tem alguém ali que está apurrinhando esse cidadão aqui, né? Esse aqui apurrinhando esse aqui, tá? Então tá atormentando, tá? Então, esses consoladores molestos era isso. Em vez de consolarem, estavam atormentando a vida de Jó, tá? Então é como se nós pegássemos essa frase, né, que a gente pega ali nos versículos 1 e 2, como, vamos falar assim, transformando para a nossa linguagem, né, é como se Jó estivesse falando assim, ó, em vez de vocês me confortar, enquanto, né, os meus amigos, tá? Faltou aqui. Como os bons conselheiros fariam, vocês ainda aumentam a minha aflição. E detalhe, apesar de alegar totalmente o contrário. Não. Como que estou tentando lembrar aqui quando você tem uma expressão que me fugiu da mente aqui, mas é tipo aquela expressão que a gente fala assim, olha, então eu tô vindo aqui para te avisar, né, para você tomar cuidado com fulano de tal ali, naquele departamento tal, tô sendo seu amigo. Mas por trás daquela pessoa tá indo lá pro fulano de tal, falando, olha, aquele lá fala mal de você, então tá sendo aquele lá, né? Então tá transparecendo algo, tô sendo seu amigo, tô te falando isso, né? Então é mais ou menos essa ideia aqui que Jó ele fala, olha, amigos verdadeiros, eles confortam. E como, né, bons conselheiros, ali dá ânimo, dá esperança para a pessoa. Mas vocês chegam até a mim com esse discurso de olha, nós somos teus amigos, mas depender da palavra de vocês, né, e vamos usar uma terminologia bastante popular, eu tô cada vez indo pro fundo do poço. Vocês não estão me ajudando. Tá? Embora vocês venham aqui, vocês venham com esse discurso. Não, porque nós somos teus amigos, queremos o melhor para você, enfim, esse discurso de vocês não tá colando. Tá? Vocês estão fazendo totalmente o contrário. Em algumas situações, né, vamos falar assim,
esse tom de réplica, né? Até coloquei aqui uma foto de uma última eleição que nós tivemos aqui, né? O Cabo Daciolo ali tendo o seu momento de réplica ali contra o então candidato Ciro Gomes, tá? E o que acontece agora, e é bem a postura, né, do Cabo aqui, que ele ia, vamos falar assim, batia de frente mesmo, né? Não tinha aquele discurso calminho, ele ia e expor a situação verdadeira. Então o que Jó aqui ele faz? Ele faz uma réplica, né? Coloquei ácida aqui, pensem como uma réplica bastante dura, firme, incisiva, tá? Que ele traz à memória que os discursos de Elifaz, lá no capítulo 15, e um pouquinho mais distante de Bildade, onde eles usam ali a expressão vento, tá? E eles é o que, né, até coloquei a foto da política aqui para a gente pegar esse gancho aqui nesse sentido aqui, ó, tá? Ambos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam distorcendo a palavra de Jó, tá? Então eles pegavam ali, vamos pegar aqui o exemplo da eleição. Tá falando de impostos, mas você foi lá e aumentou o ICMS em 30% e agora está me falando que seu governo vai reduzir impostos? Que coerência é essa? Tá? Então ele pegava ali e criava esse link ali para atacar essas réplicas que os amigos deles para ele replicar, ele fazer essa réplica aos discursos que outrora, lá no passado, no capítulo 15 e no capítulo 8, os seus amigos fizeram ali para ele, referindo então a palavras como vento, né? Vamos, só para ficar claro, vamos pegar o último, tá? No versículo 15, 2, nos diz lá, Jó, isso na linguagem de hoje, tá? Jó, um sábio, não responde com palavras ocas, não fica inchado com opiniões que não vale nada, tá? E se a gente pegar lá na Bíblia normal lá, hoje eu tô com a pentecostal, nós vamos ver Jó 15, 2. Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento e encherá o seu ventre do vento oriental? Tá? Então aí eles estavam usando essa expressão do vento aí como uma distorção do discurso de Jó. Também tinha falado sobre o vento lá no capítulo 6. Tá? Aí nos versículos 4 a 18, nós vemos essa frase aqui. Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Tá? Então, nessa frase aqui de Jó, o que nós vimos? Tá? Nessa pergunta aqui. É um posicionamento de desprezo e zombaria de Jó para com seus amigos. Tá? Por quê? Aquelas palavras, né, o modo que eles agiam era sem fundamento. Tá? Até eu coloquei aqui uma foto de é como se fosse uma planta, né? Cumbuca, né? Que se diz lá no Nordeste ali, que você pegar aqui, você abre ela, você vê que ela é oca, tá? Aqui, ó. Essa região aqui é oca. Tem uma sementezinha, tá? Mas ela é totalmente oca, tá? Tá vendo a tampinha aqui, ó? Então o pessoal corta aqui e tem como se fosse
uma parte aqui oca dentro, tá? E aqui que Jó, ele também, ele fala aqui, né, que ele cita aqui. Tá, até coloquei um programinha aqui que no passado eu já até assisti, não sei se não existe mais, mas tinha um programa aqui que era troca de família, tá? O pai se trocava as mães, tá? De uma casa, tá? Então uma determinada mãe, a mãe da família A, ela ia para a família B, tá? E a mãe da família B ia para A, tá? Os filhos continuavam, o marido continuava, e aí aquela mãe agora ia se colocar no lugar daquela outra, porque não, até ver coisas que talvez estavam meia, como que eu posso falar assim, meia fora do lugar, baseado no costume daquela mãe substituta, né? Então vamos falar assim, as crianças elas estão acostumadas a comer e não levantar e não tirar o prato da mesa. Aí aquela mãe substituta B que estava na família A falou, olha, eu acho que isso aqui não está certo. As crianças, no mínimo, não estou obrigando que elas lavem, mas elas têm que pegar o prato dela e, no mínimo, colocar na, na, na mesa, na pia, tá? Então, o que Jó fala aqui, né? Vamos falar assim, que ele então ele estava sugerindo, tá, vamos ter uma troca, tá? Se eu tivesse ali no lugar, vocês estivessem no meu lugar e eu no lugar de vocês, tá? Como seria, tá? E aí, como presença aí dessa aula aí, eu gostaria que vocês me falassem o que quer dizer essa menearia contra a voz à minha cabeça, né? O que quer dizer menear, né? Qual que é o significado dessa palavra, né? Então, para pontuar aí como presença, só me responder essa pergunta aí, tá? É, é um argumento duro que Jó usa aqui, tá? É, é como se ele, quando ele estava proferindo essas palavras aqui, fazendo essas considerações agora, é como se ele citasse, né? Por favor, concordem em vez de zombar de mim e me ridicularizar, tá? Tenham consideração, pensem um pouquinho e parem de zombaria e de ridicularizar a minha pessoa, tá? Como se ele estivesse dando então uma dica aí pros seus amigos, tá? Dentro desse trecho, né, do capítulo 4 a 18, então essa ideia foi até o capítulo 6 que nós falamos agora, e do capítulo 7 até o 17, nós vamos ver agora então um discurso de Jó mais ali vinculado a Deus, e aí ele fazendo uma associação com o momento que ele estava vivendo, tá? E quais são vamos falar assim, que eu posso falar assim, essa listagem, essa relação, esses pontos nos is que ele coloca, tá? Ele fala, eu estou praticamente sem forças e com a minha família destruída. Afinal, ele perdeu todos os seus filhos, todas as suas noras, tá? Dado a o seu estado físico, né, de como ele foi atacado, né, por essa doença que mexia com a pele dele, ele estava totalmente afastado, ele estava totalmente ali distante, vamos falar assim, né, de todos, por conta ali desse cenário que ele se encontrava, tá? Afinal, ele estava literalmente pele e osso, tá? Além disso, estava sendo perseguido, ameaçado, humilhado, tá? Né? Vamos colocar aqui. Entre
aspas e parente. Por quem? Pelos seus amigos, tá? Estava entregue ali nas mãos de homens perversos. É como se ele tivesse levado uma surra, né? Sido atacado sem dó e sem piedade. E aí ele faz até uma figura de linguagem ali, que ele fala, ó, meu rosto está até queimado. É como se as lágrimas dele ele chorou tanto, chorava tanto, que as lágrimas ali foram como se fossem ácidas e queimassem todo o rosto dele, tá? E além disso, ele estava com olheiras profundas, tá? Então, no capítulo 7, dos versículos 7 ao 17, nós vemos essa linha que ele começa a abordar e relacionar com Deus esse momento que ele estava vivendo. Tá? Nos versículos 19 a 21, nós vamos ver agora uma citação, vamos falar assim, surge, né, a figura que Jó ali, ele pede, ele roga, tá? Que ele tivesse uma testemunha, tá bom? Quem seria essa testemunha? Tá? Alguns estudiosos, eles falam, olha, que Jó, quando ele está citando essa testemunha, é uma referência a Deus, tá? Mas para outros estudiosos, com base nessas dois trechos aqui, ó, no versículo 9 e no versículo 16, tá? Por Jó estar usando ali a terminologia como se fosse de um advogado, uma alegoria jurídica, o contexto de um como que eu posso falar, de um tribunal, entra toda aquela figura, tá? Ele faz aquela encenação, tá? De um defensor ali, uma testemunha, então estamos falando que está entrando muito termos jurídicos na composição desse cenário. Aí então nós podemos falar então que esse advogado ele teria como função, o objetivo seria defender a causa de Jó perante Deus, tá? E aí, partindo desse pressuposto, vamos falar assim, essa outra corrente de estudiosos, elas apontam que isso é uma referência, tá? Isso pode ser interpretado como uma profecia sobre a vinda de Cristo, tá? Que viria e aí você abra a sua Bíblia lá em Hebreus 7,15, que atuaria como um intercessor, tá? E aí depois você abre a sua Bíblia lá em 1 João 1,21, que essa pessoa, né, a figura de Jesus Cristo como um advogado, tá? Então esses outros estudiosos, eles falam assim, olha, aqui vamos falar assim numa perspectiva escatológica, né? Em algumas vezes nós estudamos sobre tipos, sobre sombras, né? Vamos falar assim, na terminologia da escatologia. Então aqui nós podemos falar, olha, incorporando agora, fazendo uso da escatologia, esses estudiosos veem essa parte como um prenúncio, então, do Salvador, da vinda de Cristo, que seria o intercessor nosso diante de Cristo, que atuaria, né, filhinhos, não erreis, mas se errais,
Opa, aqui tá errado, tá? Aqui não tem acento não, não é Jó, é João, tá? Não errais, mas se errais, vocês têm um advogado, tá? Então eles até particularmente acham muito mais interessante essa visão, tá? Até porque a escatologia me chama muita atenção, acho muito complexa, muito interessante, principalmente quando a gente vê um trecho ali e a gente fala, olha, e começa a cavar, igual nesse exemplo que nós estamos cavando agora, fala, olha, aqui pode ser um indicativo, né? Uma sombra, né? Aponta para Cristo lá no Novo Testamento. Tá? Então, novamente aqui, ó. Vamos colocar entre os amigos de Jó. Zombavam dele. Mas os amigos verdadeiros, o que eles fazem? Eles defendem o seu amigo. Tá? Então, Jó, ele precisava de amigos verdadeiros. Tá? Para que pudessem defender ele, tá? Algo que ele então classifica, né, como direito que ele tinha diante de Deus. Tá? Ele tinha todos nós temos direitos e deveres, mas agora ele estava fazendo o uso, exigindo o direito dele, tá bom? O capítulo 17, ele tem essa divisão, né, capítulo 16 e 17, mas se nós pegarmos, né, se prestarmos atenção aqui, ó, essa mesma é o mesmo do capítulo 16, tá? Então, na minha Bíblia, que eu fiz a aula, que eu falei para vocês que hoje, né, para elaborar a aula, eu usei a Bíblia pentecostal, o capítulo 16 tem esse tema e avança até o capítulo 17, mantendo esse mesmo tema, tá? Então, vamos pensar que é continuação daquilo que nós vimos no capítulo anterior, Jó acusando seus amigos da falta de compreensão e misericórdia, tá? Então, capítulo 17, novamente, ele agora usa então essa terminologia jurídica, tá? Faz essa associação, tá? Para que Deus, na esperança que houvesse uma atuação da figura de um advogado, tá? Essa figura aqui de linguagem utilizada aqui no capítulo 17, ela é a mesma ali que nós vamos ver em Salmo 119, no capítulo Salmo 119, nos versículos 121 a 122, tá? Vamos fazer a leitura lá em Salmos. Cento e 121 e 122. Fiz juízo e justiça, não me entregue aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem, não deixes que os soberbos me oprima. Tá? Fiz a leitura aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? Que é a Almeida Revista e Corrigida. Tá? Então o salmista, o que ele pede? Ele pede para ser liberto dos seus opressores. Tá? Que Deus ali atuasse nessa questão, provando então a inocência de Jó perante essas acusações. Tá? Qual que é o discurso de Jó para com Deus? Tá? Esses zombadores estavam com as mentes fechadas, só realizando acusações levianas, o que fazia Jó ficar extremamente debilitado. Tá? Usa até a metáfora aqui, ó. Estou ficando cego de tanto sofrer. Tá?
O estado físico de Jó, tá? Causava espanto para todos, tá? Ao ponto de, vamos falar assim, falar que ele era como um ateu, mudar vamos pensar na categoria ali que ele era, né? Trazendo para os nossos dias, um servo de Deus, temente, homem reto, tá? Não, isso aí é um ateu, tá? E, e o que, vamos falar assim, mais irritava, mais magoava, mais deixava ele é, desesperançoso, né? Cada vez mais fraco, mais triste, mais chocado diante daquela situação, é que essas ideias, né, que ele era nessa linha aqui de um ateu, tinha pecado, estava sofrendo as consequências, essas teorias, essas ideias ganhavam mais força com o passar dos dias, tá? É como se eu e você aqui, a gente começa a confabular e fala sobre um determinado assunto, e aí eu falo, olha, aconteceu isso, aí com o passar do tempo, novas informações vão chegando, se descobrem novos fatos em que reforçam aquela teoria que você está falando, porque para mim aconteceu isso, 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 isso. Você deu seu parecer no primeiro dia. E aí você descobre uma notícia, depois vem outra notícia, e aí vai reforçando a linha de raciocínio, aquilo que você acha que aconteceu. E aí que a gente sempre fala, ó, a minha teoria tá certa, hein? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, se descobriram isso aqui. Então, essas ideias estavam ganhando força, estavam ganhando popularidade entre os perseguidores, os zombadores. Tá? Então, é esse discurso aí de Jó para com Deus. Tá? No texto, há uma caricatura, né, das falsas convicções dos amigos de Jó. Tá? O que uma caricatura faz? Ela vai ali e exalta um determinado ponto ali para se sobressair, né? Que a gente tem uma caricatura da ex-presidente, né? Se parece com ela, mas aqui a gente está vendo que tem um exagero, tem uma acentuação de uma parte ali que chama mais atenção da, da, da fisionomia, dos traços dela, e ali acaba então acentuando, né, na caricatura acentua esses pontos, tá? E qual que é essa caricatura ali, dessas falsas convicções dos amigos do Jó, né? Que se Jó se arrependesse, as suas trevas logo se tornariam em luz, tá? Algo que era inconcebível, tá? Jó não estava nessa classificação de se arrepender do que? De algo que ele não havia feito, tá? Então, havia essa caricatura ali nesse linguajar dos amigos de Jó ali, tá? Jó, o que ele faz, né? Vamos falar assim, infelizmente dado o seu estado, sendo massacrado, mas aqui nós vemos que ele aproveita aquela situação, opõe-se nessas especulações dos seus amigos com uma declaração zombando deles, tá? O que ele fala, né? Ele disse que ele vai esperar a sepultura, tá? Como alguém ali, imagine um trabalhador voltando para sua casa, querendo rever então a sua filha, a sua esposa, o seu filho, os seus animaizinhos de estimação. O maior desejo dele é o que? É voltar para casa, é chegar em casa, tá? Então Jó ele fala, olha,
assim como, né, um trabalhador ali ansioso para voltar, para chegar ao seu lar, encontrar, sentir, né, o alento ali da sua família, tal. O meu caso é igual, mas eu tô ansioso pela sepultura, tá? É, que Jó pede, né, para que fosse possível encontrar a esperança para ele, tá? Só que essa esperança de Jó aqui estava justamente então ali na morte, né? No Seol, que a gente viu lá, que é o local de repouso dos mortos, tá? Então era essa aí a esperança, né? O Seol ali, né? Que a gente falou no versículo, no slide passado lá, né? A sepultura, né? Porque daí tudo teria então um fim para todos esses problemas que ele então estava vivendo. Amém? Então nossa aula lá vai ser disponibilizada, vamos voltar ao nosso padrão lá de disponibilizar a aula. Peço que vocês aí avaliem lá a pergunta, tá? Pesquisem a pergunta que eu fiz, responda, que é o que vai pontuar para nossa presença aí, né, voltar ao planejamento que a gente sempre tinha da questão. A pergunta ali, ela na aula ali, ela tem justamente o intuito de contar a presença, como a gente fazia nas nossas aulas presenciais, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana, Deus abençoe a todos vocês.